Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Nós vamos debater vários assuntos de interesse da nossa comunidade, vamos falar de política, vamos falar de Goiânia, vamos falar do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás e os assuntos mais atuais aqui dentro do programa. Comigo na mesa, Ulisses Saes, e hoje nós temos dois convidados aqui. O Divino Olávio, presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, e o vereador do PROS, ele que era do PSB, o Wellington Peixoto. O programa hoje vai ser realmente um grande debate aqui, sem sombra de dúvida, e você que está conosco, que é o mais importante. Vamos começar cumprimentando o Divino Olávio, presidente do Clube dos Repórteres Políticos. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui, Divino. Boa noite, prazer é sempre meu e estar aqui novamente, atendendo o seu convite, para debater, falar de política, falar do clube, essa entidade que a gente está aí lapidando, né, depois de tirar da gaveta, como se fosse uma peça que ficou enferrujada na gaveta por quase 13 anos, a gente está aí buscando limpar e colocar para funcionar. Estamos aí. Reativando o clube, né, Divino? É verdade. É importantíssimo o Clube dos Repórteres Políticos. Com a ajuda dos colegas, do Estado de Goiás. A equipe boa que está aí nos auxiliando. Com certeza. Também o vereador, ele que era do PSB, o Wellington Peixoto. Aliás, quando o Wellington veio aqui, nós questionávamos, na época, que ele era do PSB, mas o coração era do PMDB. Mas ele acabou indo para o PROS, porque... para não perder o mandato. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, João Silvestre, Ulisses, Divino. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa. Eu já vou fazer uma reclamação. Faz tempo que eu não sou convidado aqui no programa, já está sentindo falta, né? Além de um bom debate político, então, cada vez que eu venho aqui eu aprendo um pouco mais, né? Então, obrigado aí pelo convite. E nós também aprendemos com você. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Um abraço especial para os nossos entrevistados, Divino Olávio, do Clube dos Repórteres Políticos, e o Wellington Peixoto, que é vereador do PROS e um dos vereadores atuantes aqui na capital. Com certeza. O Wellington, eu até fiz a pergunta aí no cumprimento, né? Você era do PSB, não é isso? Isso. Partido que tinha o Barbosa Neto, depois veio o Vanderlan Cardoso, e nós comentávamos aqui no último programa que você tinha um coração vermelho do PMDB, além de ser atleticano, né? Mas não poderia ir para o PMDB, já que você detém o mandato. Foi para o PROS, que é um partido com ligações fortíssimas com o Júnior do Friboi. O motivo foi esse? Eu recebi o convite do Júnior e eu estava bem no PSB. O que me fez eu mudar de partido foi a vinda da Marina, da rede, do pessoal da rede, para o PSB. Então mudou muito a ideologia do partido. Antes era ligado ao PT, era base de apoio do PT, aqui em Goiânia, no Brasil, nacionalmente, e virou oposição. Tanto que o PSB, aqui metropolitano, entregou os cargos que eles tinham aqui com Paulo Garcia. Então ficou difícil ali. A vinda do Elias Vaz, ficou o vereador Elias Vaz, vereador Azulim, que são oposição hoje. Então eu fiquei meio assim, em fogo cruzado. Então não vi outra alternativa a não ser sair do partido. Não pega mal, vereador, por exemplo, assim, o senhor foi eleito agora, ou seja, um vereador novo, ou seja, não tem um mandato ainda pelas costas, ficar trocando de partido assim, ou seja, de fato o coração do senhor era para ser do PMDB, não é? O senhor deveria, assim, acompanhar o Júnior do Friboi para o PMDB, só que teria problemas, vamos dizer assim, com a legislação. O senhor não acha que está no caminho errado? O senhor não acha que o senhor teria que fortalecer o nome do senhor, ou seja, brigar no PSB, ou seja, criar um projeto político do senhor sem ficar às expensas de uma outra pessoa, de um outro político? Não, sim, eu não queria sair do partido. Eu fiz assim, eu fiquei tanto que deixei para o último dia. A vinda da Marina que fez, eu tinha um compromisso com o prefeito Paulo Garcia. Aí o partido mudou o posicionamento dele político, então ficaria difícil eu ficar lá. Foi por isso que eu saí do partido, eu estava bem com o Vanderlan, estava bem próximo ao Vanderlan. Então, essa mudança fez com que eu tomasse essa atitude de ir para o próximo. Vereador, sem querer defender o senhor, mas essa maneira de fazer política no Brasil é muito complicada, porque o vereador mesmo disse, ele estava num partido que tinha um comando, que tinha um grupo, aí de repente esse grupo é jogado de escanteio, vem uma nova direção para esse grupo. Muda de uma vez, né? Muda de uma vez. E o pior, aí, sem avisar. Sair, né? Ninguém avisou que a rede, não houve uma conversa. Da mesma forma quando o Júnior saiu, que não houve conversa,
aconteceu novamente. Então, assim, parece que a gente fica vendido. Não é ruim isso para a política? Por exemplo, é aquela coisa, parece que a base ela não participa desses acordos, a coisa vem de cima para baixo, ou seja, daquelas velhas raposas políticas, ou seja, quem tem dinheiro, não dá essa visão para o eleitor. O senhor não acha que é por isso que o povo está indo para as ruas fazendo essas manifestações, ou seja, por esses desgastes políticos, Com certeza, eu fiquei chateado. As 2 vezes que houve a mudança de comando, eu não fui avisado. Parece que a gente, tipo assim, a gente é ouvido depois. Ao que aconteceu, a vinda da Marina, eles marcaram a reunião na segunda-feira. Então é sem sentido. Então a gente tem que ter esse diálogo para preparar a gente dessa mudança, que toda mudança causa um efeito. Só que, como você mesmo disse, a decisão vem de cima para baixo e o descrédito com a política cada vez aumenta mais. E hoje o político é ridicularizado por causa de ações como essa. Divino Olávio, foi uma surpresa. Eu, sinceramente, se tivesse que fazer assim um joguinho político aí, marcar uma coluna, eu jamais marcaria a Marina Santana do PSB. Eu achava que ela ia para o PV, que ela ia para um outro partido pequeno, onde ela ia ter o comando. Mas ela sair de um partido que estava em formação, ela que teve 20 milhões de votos na última eleição e era cotada, inclusive, para disputar um segundo turno com a Dilma. De repente, ela apareceu num partido que já tinha um candidato à presidência da República, quer dizer, ela abdicou não só da candidatura à presidência da República, como foi para um partido sem nenhum compromisso de ser nenhuma... Será que ela vai ser vice? Né? Já não sabe o que aconteceu. Foi surpresa também para você? Você se refere, na verdade, a Marina Silva, né? Marina Silva. Você falou Marina Santana. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Eu acho que até na véspera, né, ninguém tinha ideia do rumo que ela realmente ia tomar. Eu acho que até o governador Eduardo Campos, até 2 dias antes, ele não sabia que... Vou colocar uma tese aqui meio louca aqui, mas ela pode até... Agora, acho que entre o candidato do PSDB e ficar sem candidato, ou esses candidatos mais da esquerda, esses pequenos, chamados candidatos nanicos aí, ou ela ficar sem para onde ir, ela acabou buscando uma candidatura nova, né? Uma tese para você responder aqui. Em relação a Marina Silva, você não acha, por exemplo, que foi muito estranho essa filiação dela do PSB, ou seja, no PSB, ela tinha outros partidos, igual o João colocou, ela poderia votar para o PV se ela quisesse, ela poderia ir para o PEN, que é um partido pequeno, inclusive tem até o nome de ecologia dentro, na sua sigla, se ofereceu todo para ela, e ela não quis, ela foi para o PSB. E segundo informação, ela se reuniu numa noite e definiu com o Eduardo Campos. Você não acha que pode ter aí uma estratégia dela não se queimar e posteriormente disputar uma eleição presidencial e o próprio Eduardo Campos também recuar numa pretensão de disputar a eleição presidencial no ano que vem e reforçar a candidatura da Dilma Rousseff e do próprio presidente Lula, porque o próprio Eduardo Campos afirmou que poderia estar junto com o ex-presidente Lula. Você não acha que pode ter essa pretensão? Em relação ao governador Eduardo Campos, é interessante, é bom lembrar o seguinte, que ele em nenhum momento ele fez um pronunciamento ou deu uma posição assim de ser uma oposição forte ao governo da presidente Dilma, né? Ou ao governo do presidente Lula. Em nenhum momento ele fez uma posição forte contra esse governo. Então sempre deixou a posição, ficou na dúvida, será que ele realmente vai ser candidato de oposição ou ele vai voltar para o governo Dilma? Até porque ele demorou muito a entregar os cargos no governo, os cargos do PSB, né? Entregou há poucos dias. E o PSB está rachado, né? Está rachado. Em relação à Marina, eu acho que se lá na frente o Eduardo Campos não conseguir se deslanchar e ela ultrapassá-lo e as pesquisas começarem a mostrar que ela que é o nome forte, eu acho que tem tudo para eles mudar de candidato. Substituir e apoiar o Eduardo Campos por Marina. Como diz o João, o esfriar e apoiar o PT. Mas o Eduardo Campos deu uma declaração, me parece que na revista Veja, eu li numa revista importante,
que ele não briga com o Lula. Pois é, justamente por Você isso. lembra disso? Eu Eu vi isso aí. Foi a Não guisa briga disso com que eu fiz o essa Lula, pergunta. não vou brigar Não com briga o com o Lula. Lula. Perdeu a ideologia, né? Porque a Marina, ela diz que a rede será criada. E outra, Então, ela no PSB, o Eduardo Campos, se ele quiser, ou seja, ela é refém hoje do Eduardo Campos. Mas eu acho Ela é refém hoje da presidenta Dilma, ela é refém do ex-presidente Lula. Tanto é que a própria presidente sancionou a lei que proíbe a criação de novos partidos. Então, veja bem, o partido função dela, né? em função justamente dela. Lógico que a presidenta não vai falar isso, que eu dei a canetada para fazer isso, para prejudicar ela. Mas então, veja bem, Marina Silva corre o risco de não ter o seu partido à rede no ano que vem e se prejudicar ainda mais. É complicado. Agora, eu entendo o seguinte, que se a Marina, o Eduardo Campos, eu não sei, de repente, se ele não tem nenhuma disposição de fazer oposição a Lula, né, e como não teve nenhuma disposição de fazer uma oposição forte a Dilma até aqui, certo? Agora, se a Marina embarcar, né, nesse processo de vir apoiar a Dilma daqui até o ano que vem, eu acho que ela perde todo esse cabedal político que ela conseguiu junto ao eleitorado brasileiro. Eu disse aqui no ela programa perde tudo isso que, na verdade, o que a Marina fez não foi filiar simplesmente no PSB. Ela fez uma coligação antecipada, porque ela continua com o objetivo de criar o partido dela. Justamente, A ideia rede. dela, fixa. Ela vai sair do PSB fatalmente, assim que ela conseguir a aprovação do partido dela, ela deixa o PSB e volta. Quer dizer, ela fez uma coligação antecipada com o PSB. Ou ela sai de vice, ou pode inverter as posições aí com o Eduardo Campos. Mas nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu quero ouvir também o Hélio e nós vamos continuar conversando sobre política aqui no programa Canal Aberto. Até daqui a pouco. Um mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. Cabeça nas nuvens, pés no chão. Viva seus sonhos! Vestibular PUC Goiás. Inscreva-se até 5 de novembro. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Doce Gostoso Doceria, seu evento surpreendente e encantador. Atendimento com horário marcado. Agende conosco seu horário e conheça o profissionalismo e a qualidade que você merece. Telefone 3280-7139. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento Locagin. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o Divino Olávio, ele que é presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, e com o vereador Wellington Peixoto. Wellington Peixoto, que é do PROS, irmão do deputado estadual Bruno Peixoto, que nós vamos convidá-lo também para vir aqui no programa. Ele tem uns assuntos que até eu vou pedir a opinião do Divino aqui a respeito. Parece que ele criou um projeto lá para criar a comissão de ética, como que é na Câmara, na Assembleia Legislativa. Assembleia, né? Eu achei assim meio estranho. Eu acho que a Assembleia Legislativa já tinha que ter essa comissão de ética lá, alguma coisa nesse sentido. Não sei se você está sabendo disso aí, não? Não, eu só li sobre isso, eu não me aprofundei nesse projeto. Tem alguma coisa lá que ele vai ter que explicar aqui com relação a isso, e também ele é frontalmente contra, aparentemente, as concessões aí dos pedágios no estado de Goiás. Nós já debatemos aqui no último programa.
Então vamos trazê-lo aqui para a gente abordar esses assuntos. Mais um absurdo, também, né? Que voltou o auxílio moradia para a Assembleia, né? E outra, isso cancelado, também, agora o auxílio moradia. retornou, né? Cuidado. Mais uma vergonha. Mais uma coisa que tem que ser discutida aqui. Aliás, né, coitados dos deputados, é só mais uma verbinha, não tem nada de exagero, não. Cerca de 1 milhão aí por ano a mais e tal, faz parte do jogo político. Quem sou eu para criticar? Eu acho que é melhor que cada um deles venha aqui e se defendam e também explique o porquê disso aí, né, Divino Olavo? Mas nós estávamos falando aqui no programa, estávamos comentando sobre a Marina Silva, que foi para o PSB do Eduardo Campos. Com a ida da Marina Silva, houve um desmonte aqui no estado de Goiás com relação à terceira via. Ronaldo Caiado foi praticamente expulso do PSB, da coligação, né? Com aquela crítica que ela fez, que o Ronaldo Caiado depois tentou consertar, mas não conseguiu convencer muito, não. Agora eu quero perguntar a vocês três, cada um dá a sua opinião aí bem rapidinha para a gente abordar outros assuntos. Ronaldo Caiado, tem cacife para ser candidato à presidência da República? Divino Olavo. Eu acho que cacife ele tem, ele é um político, o Ronaldo Caiado é um político de projeção nacional, né? Ele se preocupa com, faz realmente discursos, ele é estudioso dos assuntos nacionais, ele é um político que faz realmente, encampa causas de interesse nacional. Ele é um político que tem uma atuação forte dentro do seu partido, não só nas questões estaduais, aqui regionais, mas causas realmente nacionais. Então ele é realmente um político de projeção nacional. Agora, se o seu partido vai bancá-lo, eu tenho minhas dúvidas. Acho que não vai, porque se isso acontecesse, iria enfraquecer a candidatura de Aécio Neves do PSTB, e esses dois partidos, o Democrata e o PSTB, vêm caminhando juntos já há vários anos. Isso eu acho que não vai ser diferente dessa vez. Sua opinião? Então, capacidade e competência ele tem de sobra, porque é um político respeitado, ele é muito respeitado na Câmara Federal. E ele defende com maestria o grupo político dele, que é o agronegócio. E ele faz bem. O Ronaldo Caiado ele tem uma particularidade. Quem gosta dele, gosta realmente. E quem não gosta, não tem uma simpatia, odeia o Ronaldo Caiado. Então, capacidade e é um bom político e representa bem o estado de Goiás. Tá certo. Ulisses Aécio, o Divino Olavo abordou aí que o DEM e o PSDB andam sempre juntos. E aí o Ronaldo conseguiria desfazer isso aí, pegar o DEM e ser candidato? O Ronaldo em si não. Ou seja, se o partido dele tentasse moldar ele, seria diferente. Dentre todos os candidatos colocados postos aí até agora, tem dois que teriam condições assim, com os pés nas costas, de serem candidatos à presidência da República, desses presidenciáveis aí. Todos. Primeiro a Dilma, que foi candidata a presidente, então já está escolada, não é? Colou na imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então tranquilamente. E o outro, o Caiado que já disputou a presidência da República uma vez, ou seja, já enfrentou as câmaras, já enfrentou os debates, não é? Teve 1% dos votos. Teve pouquíssimos votos, porque ele é representante de uma ala extremamente conservadora. A sociedade nossa, ela, por mais que ela seja conservadora, ela não se dispõe de entrar nessa canaleta, ou seja, do conservadorismo, do agronegócio, ou seja, dos produtores rurais. Na época, o Ronaldo Caiado era um dos precursores aí da UDR, União Democrática Ruralista, ou seja, que pregava a armamentação, ou seja, a utilização de armas no campo para proteger as propriedades privadas. Então, veja bem, ele tem uma experiência, ele é líder do partido dele na Câmara Federal, ou seja, é o cara mais entrevistado hoje pela mídia nacional no país em relação à oposição, é articulado, é um cara que conhece bem o Estado, viaja bem o país, então ele tem total condições de ser candidato. Agora, de ser eleito aí é outra coisa. Tá certo, ser eleito é bem diferente. Agora, a nível nacional como estadual, eu acredito que deverá ser bem polarizada essa eleição. Eu acredito até que Eduardo Campos, Aécio Neves e a presidenta Dilma devem ser aí os três nomes mais cotados nessa eleição de 2014. Eu falei aqui outro dia sobre um ponto que eu acho positivo, eu não falei no ar isso, a Copa do Mundo. No ar não. Eu não falei no ar, eu falei fora do ar.
Eu acho que quem vai decidir a eleição para presidente da República vai ser a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ter um peso de 2014, mas ela vai ser decisiva. Primeiro, se o Brasil jogar bem, ganhar a Copa do Mundo, vai ser alegria total. A Dilma estará salva e dificilmente ela perde a eleição. Não perde. Se o Brasil ganhar a Copa, ela não perde. Então vamos torcer contra, né? Se o Brasil perde essa Copa, vocês que gostam de futebol, que entendem a economia está boa, né? Se o Brasil ganhar a Copa... A economia está boa entre aspas, né? Entre aspas. Não tem desemprego, não tem... A economia está boa para quem ganha e vive mamando a vida inteira nos programas sociais. Aí sim. Exatamente. Agora, se você for analisar a classe média aí que fica empurrando o Brasil, ou seja, os grandes empresários aí que não vivem de financiamento público. O que é financiamento público? Através de BNDES, essas outras coisas, os programas assim de incentivos fiscais e patati patatá, você vai ver que a economia está raspando lá embaixo. Ou seja, nós estamos quase que chegando enquadrado assim naquela problemática que vive hoje os Estados Unidos, que é uma crise muito braba. E outra, eu tenho falado isso há 300 anos, não tenho comentado isso com o João não, mas tenho comentado com outras pessoas, tudo, uma chamada bolha imobiliária. O que é bolha imobiliária? Não é aquela que aconteceu nos Estados Unidos, não. Que as pessoas colocam algumas características igual aquela lá. Mas o mercado de imóvel aquecido do jeito que está aí, ou seja, com grandes ofertas, mas na frente vai haver uma queda muito grande, ou seja, isso pode prejudicar muito a economia, mais ainda. Você falou em bolha imobiliária, saiu uma matéria, parece que no IG, de uma declaração do Henrique Meirelles. Justamente, o Henrique falou. Estaria vivendo uma bolha imobiliária. Essa matéria sumiu, ninguém sumiu, você viu? Mais nada, desapareceu. Eu coloquei, ela sumiu, eu sumiu vi mesmo. Eu até tenho ela, depois eu vou passar para vocês. E, na verdade, os grandes empresários sabem que a situação imobiliária no país não anda muito boa. Tem muita gente, a inadimplência é muito grande, muita gente comprou casas e apartamentos. O aquecimento do mercado é isso. Mas vamos voltar só para concluir aquela matéria da Copa, o raciocínio. Se ganha a Copa, vai ser festa. Se perde a Copa, vai haver uma depressão nacional. Uma depressão nacional, porque o futebol é a alma dos brasileiros. Aí vem as manifestações, aí vem os elefantes brancos, estádios que poderia ser de estrela vão virar elefantes. Superfaturamento, vai vir à tona. Superfaturamento, já vem uma série de coisas. Lado ruim. Pode afetar a eleição, e aí eu acho que a situação da presidenta Dilma vai ficar um tanto quanto complicada. Portanto, aí os marqueteiros dela vão ter que trabalhar mais. Vão ter que trabalhar mais. Mas tem um detalhe, hein? Os governadores candidatos à reeleição também podem sofrer esse reflexo, entendeu? Porque quando se comenta, quando se critica o governo federal, critica o político em si. O poder em si. Entendeu? Isso pode ser ruim para o Marconi, pode ser ruim para outros governadores. É verdade. Então, o Brasil está concreto, não para ser campeão. Ele entregou uma para a França, então... Agora, eu acho que mas agora, João, eu sou muito cauteloso em relação a isso aí, tendo em vista as manifestações que tiveram, que ainda existem no Brasil. Eu sou muito preocupado. Logicamente que o tema Copa, ou seja, o nacionalismo, né, isso faz com que o Brasil se torne... veja bem, só no ranqueamento da FIFA o Brasil parece a Copa, não é? Ou seja, a seleção brasileira aparece em 9º lugar. Ou seja, então a seleção não está com essa bola toda. Você pega o caso do Diego Costa, que preferiu jogar na Espanha do que na seleção brasileira, porque a seleção brasileira não está com essa bola toda. Então, veja bem, eu acredito que os marqueteiros eles já têm o plano B. Caso a Copa não fique aqui no Brasil, ou seja, a Copa de 2014, ele já está com um plano B justamente para isso, porque eles não querem que seja contaminado, ou seja, a política. Agora, todos nós sabemos que com Copa ou não, as eleições de 2014, pelo menos no meu ponto de vista, assim, é uma surpresa, é a coisa mais louca do mundo. Porque essas manifestações, elas deixaram um exemplo, uma lição que parece que não foram seguidas pelos políticos. Então, qual que é a surpresa minha? Ou seja, será que o povo não está preparando num silêncio incontido aí uma manifestação, uma surpresa para 2014? Mas eu me preocupa muito essas manifestações, porque existe a manifestação feita com responsabilidade e as badernas. Então, o governo, tanto o governo federal, o governo estadual, as polícias vão ter que criar um plano para poder conter os baderneiros, porque, na verdade, você não pode colocar a baderna como manifestações. Em Goiânia está tendo um privilégio ainda, né? As manifestações estão sendo sérias ainda. Porque aqui em Goiânia... Teve alguns
contratempo, mas... Mas aqui nós temos que olhar o trabalho que foi realizado também pela polícia, pelo governador na época, né, que foi o Marcondes Perillo, com aquele grupo da polícia militar, distribuiu flores, abafou, chegou junto. Então a polícia, ao invés às vezes de reprimir, é melhor você associar. Né? Quando colocou a polícia nas ruas, quando colocou, juntou com os manifestantes e reconheceu a legitimidade do movimento, aí Goiás saiu na frente desse ponto. Na Câmara Municipal agora, a invasão que teve com os professores, o presidente foi sábio, não pôr a força policial para tirar aqueles professores. Mas ele foi sábio entre aspas, depois, parte, realmente né? Porque errou na condução. Se você pegar ali todos os professores, todos, a não ser que tem um traidor ali no meio, mas acho que não tem, eu conheço que são todos se uniram. Se você pegar ali todos ali, fazer uma consulta ali, não vai ter um que vai apoiar Clécio Alves. Até porque ele saiu criticando, falando que eles depredaram o patrimônio público, tudo aquela coisa. É verdade? Não houve houve realmente alguns prejuízos, mas não foi de grande monta assim não. Houve cortou fio de microfone, estragou o plenário, mas... Esse assunto merece um pouquinho mais de espaço. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltaremos para falar sobre esse assunto da invasão da Câmara Municipal. Acha que a sua cidade tem potencial artístico ainda com pouca notoriedade? Acredita, produz ou mesmo admira a expressão cultural do seu povo? Nossa proposta é um encontro semanal com o suprassumo da produção das nossas companhias de dança, teatro, artes plásticas, nossos poetas e músicos. Venha para o suprassumo às 23 horas aqui na PUC TV. Neste mês, em que completa 25 anos, o Sintego realiza o 9º Congresso Estadual com o tema Educação Pública de Qualidade. Valorização profissional, financiamento e gestão. O desafio. Seja um delegado por sua escola. Painéis temáticos, mesa de interesse, espaços pedagógicos. De 14 a 17 de novembro, no Centro de Convenções de Goiânia. Sintego. Gente que trabalha a educação. Doutorados e mestrados PUC. Sua vida profissional e acadêmica não pode parar de avançar. Dê mais um passo na sua formação. Faça a pós-graduação na PUC Goiás e fique sempre à frente. Doutorados, mestrados ou especializações em uma instituição de excelência no ensino superior. Inscreva-se no site www.pucgoias.edu.br. Não basta ser pós, tem que ser PUC. Conhecimento a serviço da vida. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade, mobilidade e trânsito, os seus direitos, economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta, 12:30. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o Divino Olávio, ele que é presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, com o vereador Wellington Peixoto, que é do PROS. Falávamos aqui no bloco anterior sobre aquela chamada invasão na Câmara Municipal. O senhor defendeu a invasão lá? Não, eu fui contra a invasão, mas a retirada, usando a força policial, eu também fui contra. Eu acho que iria piorar a situação e o diálogo prevaleceu, tanto que eles saíram pacificamente. Houve, até quando a gente estava no bloco anterior falando, houve um certo prejuízo, mas foi de pequena monta. Em 3 dias ali já foram solucionados os problemas, o painel eletrônico já está funcionando. Mas ali foi legítimo, ali foi uma manifestação bonita, ali foi onde prevaleceu a democracia. Eles estavam em busca dos seus direitos. O senhor falou que parece que não teve, assim, vamos dizer, prejuízo de grande monta lá. O Clécio saiu atirando, falando que teve um prejuízo ali quase 500 mil, que detonaram com painel eletrônico, que já só o preço do painel eletrônico é esse preço, 500 mil, tudo. Não teve isso mesmo. O senhor está falando, não está falando para mim, não. O senhor está falando para os professores que estavam lá. Não teve. O que aconteceu, assim, numa entrevista, não sei se algum repórter perguntou, ele falou sobre 300 mil, mas 300 mil é o custo do painel. Então, e
e noticiaram dessa forma, ó, o prejuízo foi 300 mil, mas não foi. Do Estado foi eu não bem sei menor. ainda, não foi passado para os vereadores o custo operacional que todo, mas eu acredito que não foi assim um prejuízo elevado, que a Câmara já está funcionando e bem. Houve aquele prejuízo dos fios, ali foi parte mais elétrica ali, algumas mesas foram quebradas, mas não é algo assim de ficar de alarmar, não. Eu achei que a manifestação foi legítima, ela poderia ter sido realizada em outro local, não ali dentro, ali a Casa do Povo atrapalhou o trabalho dos vereadores, o Legislativo nosso ficou de braço cruzado aí, sem fazer absolutamente nada durante muito tempo. E o argumento de ser a Casa do Povo, eu acho que não vale. É a Casa do Povo, mas é para fazer as leis para o povo, para defender os interesses do povo. Agora, já passou, está tudo bem, mas eu espero que da próxima vez não demore tanto, né, para resolver essa questão, porque o prejuízo para a comunidade foi muito grande. O que houve ali também foi um oportunismo ali da oposição ali, de apresentar uma falou emenda. Oposição. Vereador Elias Vaz entrou no olho do furacão. Dançou. Dançou um funkzinho ali, tudo. O vereador é o seguinte, eu acho que o senhor tem que dançar, mas funk não é um gênero muito bom. O senhor acha que aquilo ali é falta de decoro parlamentar mesmo? Ou você acha que também exageraram em relação a isso com o vereador? Eu acho que não, eu acho que é exagero. Não, foi exagero. Eu acho que, olha, eu vejo assim, não tem um político ali, entrasse ali na manifestação e as pessoas dança, gritando ali, não faria o mesmo. O que o Elias tem que melhorar é a dancinha dele, tá ruim. Ele tem que ensaiar um pouquinho mais. Mas ali eu acho que era só uma diversão. Ali, ele também não tomou iniciativa. Foi o clima, o jeito. Foi saiu assim, né? E pode ver que ele estava sem jeito ali, mas as pessoas vai gritando. Não, decoro parlamentar. Não, mas é verdade, ele dançou sem jeito, parece que ele não queria dançar. Ele foi envolvido ali pelo movimento, na verdade. Ele não teve a intenção. Eu nem tenho amizade com ele, assim, não sou amigo dele, a gente tem, já entrevistei ele algumas vezes, mas eu acho que não houve decoro parlamentar, coisíssima nenhuma, tem coisa muito pior do que isso aí. Mas voltando à política, que é o nosso assunto, depois nós vamos falar sobre o Clube do Repórter Político, também falar sobre você no último bloco, é o seguinte, mudou a política de Goiás com a ida da Marina Silva para o PSB. Vanderlan Cardoso, terceira via em Goiás, perde o DEM, né? Que o DEM saiu, é praticamente irreversível a situação. PDT pode deixar o DEM. Essa terceira via vai ter terceira vida também ou não? Na sua opinião, Divino Ronaldo? Olha, eu acho que os partidos, esses partidos, todos eles dependem muito das decisões nacionais, das cúpulas nacionais. O PDT, o que a cúpula nacional do PDT vai decidir lá em cima? Não é? Então é difícil saber nesse momento o que vai acontecer. Se vai ditar lá uma resolução nacional para se cumprir aqui embaixo. Então é muito difícil saber o que vai acontecer. Uma definição. O DEM, o que vai acontecer? Agora, o deputado Ronaldo Caiado já disse o seguinte, que ele não pisa em duas canoas, né? Não fica perto de duas canoas. Ou seja, se ele não entra numa coligação onde ele não possa, onde ele tem que entrar pisar aqui, mas não pode pisar lá em cima. Então, ele só entra numa coligação, sai candidato a uma coligação, que ele pode apoiar aqui, mas apoiar lá em cima. Então, ele já deixou isso claro. Agora, eu gostaria de fazer uma observação aqui, eu até venho fazendo uma observação, defendendo, sustentando essa tese. Eu acho o seguinte, que em tese, esse chega para lá que a Marina Silva deu no Ronaldo Caiado, no deputado Ronaldo Caiado, eu acho que foi bom, pode ter sido bom para o deputado. No seguinte aspecto, porque eu acho que nesse acerto político que o democrata vai fazer com o PSDB, para apoiar a candidatura de Aécio Neves, eu acho que a direção nacional do DEM pode exigir, né, que exigir da direção nacional do PSDB, resolva a questão do Ronaldo Caiado lá em Goiás. Um espaço para ele na chapa majoritária do partido aqui. Será? Candidato, eu acho, por exemplo, eu acho que se o Ronaldo Caiado quiser, ele pode, a direção nacional do DEM compra essa briga a favor dele. Eu não sei se pode,
pode, vamos apoiar, mas resolva a questão do Caiado lá em Goiás. Mas eu não acho que não é tão fácil assim, até porque o Caiado, mesmo sendo a liderança do partido, ele não é o partido. Tanto é que o DEM passou por vários processos de defenestrações políticas aí, a começar pelo próprio Vilmar Rocha, ou seja, várias pessoas que deixaram vamos dizer, a ausência do Demóstenes Torres também, ou seja, da liderança do Demóstenes Torres envolvido nesse escândalo aí da Operação Monte Carlo, ou seja, de Patati Patatá, que causou inclusive a sua cassação no Senado Federal. Então, veja bem, o DEM hoje é um partido extremamente esfacelado. Até porque, Ulisses, porque o PSDB aqui certamente vai ter interesse no apoio do DEM aqui. Tem o tempo de televisão, né, tem toda a estrutura. Tem até, por exemplo, o interesse também de não deixar o Ronaldo Caiado sair no lado de oposição. Mas o grande problema do Caiado foi o problema desse isolamento aí não foi causado por mim, por você, ou então por outros políticos do partido, não, foi justamente por ele mesmo, ou seja, a postura dele de não querer unir, ou seja, é uma postura correta? Eu acho que é correta. Mas é uma postura correta para fazer política no Brasil? Eu acredito que seria difícil, porque partidos vivem de composições, ou seja, essa forma, vamos dizer, meio autoritária, não digo autoritária, mas assim, muito verdadeira do Ronaldo Caiado, acaba prejudicando ele. Eu, inclusive, escrevi um artigo no jornal Alô Canedo, sobre isso, o preço da sinceridade. Na edição desse mês, quem tiver oportunidade pode ler lá, chama O Preço da Sinceridade. Eu mostro isso, ou seja, o Caiado ouviu o que ele sempre pregou. Ele sempre foi sincero, ele começou a ouvir sinceridade agora em relação a ele, inclusive prejudicando o futuro político dele. Quem mais perdeu hoje com a saída do Ronaldo Caiado foi a terceira via. Enfraqueceu muito a saída. E o Vanderlan pregava que ele não ia sentar na mesa da situação do PMDB, de outros partidos, sem o Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado saiu do partido. Tá, mas aqui, então, a Marina, ela falou representando quem? Esse chega para lá que ela deu nele, será que quem pediu? Será que foi ela? Foi uma iniciativa própria dela para fazer isso? Ou seja, dela já prejudicar a própria a terceira via no Brasil e a terceira via também em Goiás, João? Eu acho que ela talvez nem sabia da situação do Ronaldo Caiado aqui em Goiás, não. Ela chegou muito recente no PSB, né? Chegou muito rápido lá e imediatamente lembrou só do Ronaldo Caiado no Congresso, do discurso, da linha que ele faz. Então ela não chegou a tomar conhecimento que aqui em Goiás tinha uma terceira via com o PSB e que essa terceira via dependeria do Ronaldo Caiado. Eu acho até que aquela declaração dela foi uma falta de conhecimento. Depois que ela tomou pé da situação, que ela viu a besteira que ela fez, né, e tentou consertar. E uma coisa, João, de todos, eu vou ser muito sincero, assim, não comum com as ideias com a defesa do deputado Ronaldo Caiado, mas de todos os congressistas que existem no Congresso Nacional, se tem que permanecer lá pela sua coerência, pelo seu pulso nas suas defesas, chama-se Ronaldo Caiado. Mas eu acho difícil o Ronaldo Caiado sair candidato a deputado federal nesta eleição. E eu gostaria de observar também, Ulisses, não sei se você pode lembrar o seguinte, é que até hoje, embora Ronaldo Caiado e Marconi Perillo tenham divergências políticas sabidas, é o seguinte, nenhum deles fez ataque a um ou outro. Ao contrário, há um respeito, uma cautela muito grande dos dois lados em relação um ao outro, a postura de um ao outro. Eu vi uma entrevista do Ronaldo Caiado que diz que ele não faz aliança com o governador, com o PSDB. Não faz não. Então ele é de palavra, né? No parlante do Marconi ele não solta. Não há essa composição. Isso aí foi uma declaração mesmo, o Bruno tem razão, o Hélio tem razão, porque na verdade ele fez essa declaração, foi publicada para os colegas jornalistas, que ele não subiria no parlamento. Tanto é que naquela época em que o Demóstenes era a grande estrela do DEM, ele virou as costas na convenção e foi embora, né? Então já mostra que o problema Ronaldo Caiado e Marconi Perillo pode ser até um caso mais pessoal do que político aí. Eu não sei, porque a atitude dele foi muito drástica com relação àquela eleição passada e acabou. O Marconi venceu a eleição, o Demóstenes venceu a eleição, o DEM fez
talvez a maior vitória que ele já teve no estado de Goiás, com Vilmar Rocha, com outros aí que já saíram do partido, né, Ulisses? Mas foi uma eleição muito importante para o DEM naquela oportunidade. Mas nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Olá pessoal, o programa que vocês esperavam chegou aqui na PUC TV. De Tudo, um programa que veio para revolucionar o mercado goiano em 2 edições, às 7 horas da manhã e à meia-noite. De Tudo é aqui na PUC TV. Uma excelente oportunidade. A Imobiliária Pinheiro Vaz tem um lote para você fazer um ótimo investimento. Já foram lançados e consolidados os loteamentos Costa Paranhos, Luci Pinheiro e Paula Estrela. E a Imobiliária Pinheiro Vaz está preparando o lançamento da segunda etapa do Paula Estrela. E em breve, próximo à Vila Pedroso, serão lançados 4.000 lotes. Imobiliária Pinheiro Vaz. Estamos na Avenida Anápolis, próximo à Vila Pedroso. Ligue em horário comercial 3208-3033. Na Goiás Pneus você encontra tudo o que seu carro precisa: alinhamento, balanceamento, suspensão em geral, freios, regulagem eletrônica, limpeza de bico, troca de óleo, escapamento. Grande promoção em peças, serviços e pneus nas unidades Coimbra e bairro São José. Unidade Coimbra, 3224-0200. Unidade São José, 3271-0550. As paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamento de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Pesca e Viagem. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação domingo, 11h30 da noite. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto da PUC TV na NET Canal 20. Estamos conversando com o presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, Divino Olávio, e também com o vereador Wellington Peixoto do PROS. Vamos falar um pouquinho agora da escolha dos melhores de 2012. O Clube dos Repórteres Políticos reuniram, votaram e escolheram o melhor congressista, o melhor deputado estadual, o melhor vereador e o político do ano, não é isso, Divino? É verdade. E como ficou? Bom, o político do ano foi eleito pelos colegas que votaram livremente, secretamente. Foi eleito o deputado, o secretário Vilmar Rocha, que acredito que em 2012 ele comandou a criação do PSD aqui em Goiás, né, que desidratou o DEM, né, aqui, e que teve também um papel, uma atuação política no contexto do governo, que no ano que o governador Marconi Perillo foi duramente bombardeado aí pela questão de Cachoeira, né, aquele caso de Cachoeira. Então, que o Vilmar Rocha, durante todo o ano, ele teve, na verdade, como chefe da Casa Civil, ele teve um papel político importante dentro do governo. Talvez eu acho que foi a maior referência política dentro no contexto do governo. Então, ele cumpriu esse papel. O congressista foi... O congressista do ano foi eleita a deputada, aliás, a senadora Lucilvânia, né? O deputado estadual do ano foi eleito o deputado Hélio de Souza, do Democrata, e o vereador do ano foi eleito o vereador Virmondes Cruvinel. Vai ter alguma festa de... Vai ter, agora na semana entre o dia 15 e o dia 20 de dezembro, vai haver uma festa de entrega das condecorações, que é uma festa mais dos homenageados. O clube, nós já comunicamos aos homenageados, o clube faz uma festa humilde, até porque o clube não tem dinheiro, né? O clube faz ali num auditório desse que ganha de graça, não tem que pagar ali o auditório Costa Lima, quem sabe, convida ali alguns
né? Aí lá entrega o diplomazinho para cada um. Agora, a festa é de vocês, né, dos homenageados. Se vocês quiserem uma festa maior, bonita, com coquetel, aí vocês organizam, o clube vai lá como convidado e entrega, né, isso aí, a festa. Então, aí o pessoal, parece que os homenageados estão estão querendo fazer uma festa grande. Então aí é com eles, nós vamos lá como convidados entregar a festa, porque eles querem fazer a festa, então nós vamos porque lá. esse pessoal precisa fazer uma festa mesmo, afinal de contas, ser escolhido os melhores, assim, votado por nós vamos prestar uma homenagem também, nesta festa, Ulisses, João Silvestre, telespectador, aos fundadores do clube, né? São vários, dentre eles aí o jornalista Batista Custódio, o Herbert de Moraes, o Armando Ascioli, tem vários. Quem fundou? Luiz Pires, o Marco Antônio da Silva Lemos, né? O Florimar de Souza, são vários, eu não me lembro os nomes aqui, mas é uma lista aqui aí de uns 15. Você é dessa época também, não? Você não é no clube, não? Não, eu sou mais jovem. Alguns já faleceram, né? O Domiciano Faria, por exemplo, o Pérez Goulart, alguns já faleceram. Já tem quantos anos o clube? Foi fundado em 1978. 78. É recente, uma entidade recente. A Associação dos Cronistas Esportivos foi fundada em 56, né? Naquela época. Exatamente. Já tem muitos anos isso. Parece que ainda tem alguns fundadores vivos dela ainda. Tem aquele menino Pampinha que escreve. Pampinha, escreve no Diário da Manhã. No Diário da Manhã. Vamos falar um pouquinho do Wellington. O Wellington, você veio aqui, se não falar do seu projeto, como é que é? O que o vereador tem feito lá na Câmara Municipal? Não, nós apresentamos um projeto agora recente, depois desse acidente que aconteceu com o guarda da SMT. A MT. A antiga MT, eu até confundi, agora é SMT, né? E que ele foi alvejado por uma bala, né? E a gente apresentou obrigando eles usarem, a prefeitura concedeu o colete à prova de balas. Então vai ser um obrigatório, espero que a prova... Não adianta, porque foi na cabeça, o tiro dele foi na cabeça. Sim. Mas, porque veja bem, o problema, a grande discussão que existe hoje em relação à Guarda Municipal e à MT é se pode usar arma ou não. Então, usar arma letal não pode. Aí no projeto nosso está para que eles usem a taser e spray de pimenta. Isso vai dar segurança, mais segurança ao agente. Eu acho que foi um caso isolado, esse disparo ali. A polícia tem que investigar para ver qual foi o motivo. Mas eu acho que vai dar mais segurança. Em questão de andar armado tem um projeto na Câmara Federal. Está tramitando lá a possibilidade. O senhor concordaria, por exemplo, se o senhor fosse deputado federal, o senhor concordaria com... Com agente de trânsito, não. Eu concordo com a Guarda Municipal. Eu acredito que a Guarda Municipal tem que ser armada. Porque hoje, para proteger, inclusive um dos projetos nossos é porque a Guarda Municipal esteja nos parques, todos os parques de Goiânia e praças, dos bosques, ele fica das 6 da manhã às 22 horas. Mas não adianta nada se não for armado. Hoje tem mais de 100 guardas já andando armados, guardas municipais que fizeram curso na Polícia Federal. Então já está criando essa ideia, já está fazendo um experimento e eu acredito que vai dar certo. Agora, eu acho que está errado ali um pouco a função do guarda municipal, porque se você vai ficar só multando ali atrás, tudo bem, mas a partir do momento que você fizer abordagens de veículos sem armas, você pode pegar um traficante, um assassino, um cara perigoso, vai correr risco de morte mesmo. A polícia militar que faz isso, João, ela já faz, mas ela faz armada, né? Muito preparada, e com um grupo de pessoas. Com arma na mão, já desce ali, faz... com a arma em punho, né? E tudo ainda corre risco, ainda há troca de tiros. Justamente. Agora você imagina um guarda municipal sem nenhuma arma, né? E hoje as pessoas não gostam de ser fiscalizadas, de ser punidas, né? Não, e hoje o papel da SMT está mais em punir do que orientar. É verdade. A MT. Não, mas mudou, agora é SMT. Mudou que dia? É SMT. Não. Ela era agência, agora é secretaria. Inclusive uma grande dificuldade que está tendo a SMT é porque o recurso agora tem que vir da prefeitura. Aí tem que ir para o Tribunal de Contas. Está demorando a voltar. Então está com problema de comprar tinta, de comprar materiais. Passei na frente de um carrinho, agora na minha frente estava escrito tá SMT. Errado. É porque o dinheiro está demorando a vir para trocar ainda para a SMT, trocar os uniformes. Infelizmente, tem essa demora. Então, uma das cobranças dos agentes da SMT é essa estrutura.
os carros estão ruins, a condição de trabalho deles está ruim. Então é uma das exigências. SMT já teve um outro significado no passado, era Superintendência Municipal de Trânsito. E agora voltou novamente a SMT, Secretaria. E eu apresentei um projeto também do todo sinaleiro que tiver um fotossensor, colocar um temporizador. A única função deles agora é multar. Eu acho que a gente tem que orientar, eu acho que tem que evitar o acidente. Então, esse é um dos projetos que a gente apresentou também. Tá certo. Eu acho interessante porque quando a gente fala em dinheiro, todos os setores do governo falta dinheiro, né? Tanto municipal, estadual, federal, realmente falta dinheiro para poder resolver os problemas da população. Muitas vezes até o político tem aquela vontade de resolver, mas não dá conta de resolver os problemas todos aí por falta de verba. Eu não sei o que acontece, mas a falta de dinheiro é o grande problema, né, Divino? Ainda há pouco o Ulisses falou aqui que a economia não está lá essas coisas não. Quando se fala em Brasil, a gente faz um paralelo. No Brasil, a economia não vai bem. Mas quando você vê a economia brasileira, quando você faz um paralelo com a economia do continente africano, com a as paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamento de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Pesca e Viagem. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação domingo, 11h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. No começa com C. De 9, C. Começa com C. Chile. Canadá. Você falar o Chile. Os pequenos empresários aqui em Goiânia estão sofrendo, os microempresários. O Luiz falava agora há pouco que falta recurso, que os grandes comerciantes, grandes empresários, às vezes, não conseguem recurso. É porque não tem BNDES que dá para todo mundo, que presta igual para o Batista, para alguns outros. Eu até hoje nunca consegui. Né? Mas agora você vai conseguir, né? Porque você está perto do homem. Não, mas já tentamos conseguir já esse ano. Você vai ser mais fácil. Não consegui, viu? Já foi negado já. Já tem 8 meses que nós estamos tentando um BNDES para terminar uma obra e não conseguimos. Eu tenho que aprender ainda. Eu não aprendi isso. Mas aos poucos você vai conseguindo. Você já está perto do tubarão, já está mais fácil, né? Eu te pergunto, quem você quer mais ser ligado ao Júnior do Friboi? O Júnior está preparado, está em condições, ele acha que vai ser o candidato mesmo? Ele está convicto que vai ser o candidato? Ele acredita que sim. E hoje eu tive conversando com alguns deputados, com o pessoal do PMDB. O plano A do PMDB hoje é o Júnior do Friboi. E ele está muito animado, ele está confiante, ele acredita que tem 5 meses aí para ele fazer esse trabalho, para que as pessoas realmente conheçam o Júnior da Friboi. E não somente os agentes políticos, mas as pessoas tenham acesso ao Júnior e conheçam aí as propostas dele. Tá certo. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Divino Olávio, mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui e pode ter certeza que será convidado outras vezes, porque é muito bom conversar com o Divino Olávio aqui, é uma figura. E também foi ótimo com o Wellington, mas vamos ao Divino Olávio. Gente, muito obrigado. É só convidar que eu largo tudo, estou fazendo e vem, viu? Pode. Certo, obrigado por isso, pela atenção. O Wellington, vereador do PROS. Muito obrigado, você veio e vou te convidar mais vezes, claro. O programa tem sempre uma agenda aí, eu vou falar com a produção para estar encaixando você sempre aqui. Obrigado, eu agradeço. E como eu disse, aprendi mais um pouco ainda, um pouquinho a mais de política. Obrigado, Divino, Ulisses. Obrigado. João, obrigado. Ulisses, meu amigo, meu companheiro de bancada. Obrigado, João. Um agradecimento especial aos nossos entrevistados aí. Um abraço para a Del Meirelles, que está sintonizada no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. É verdade, olha, eu quero agradecer você, telespectador, mais uma vez, por estar conosco aqui no programa Canal Aberto e deixar o convite para estar com a gente na próxima segunda-feira, às 22h30. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.